Olá, seja bem-vindo ao curso DNA do Direito. Eu sou o professor Carlos Eduardo Volante e nas aulas de Direito do Consumidor, hoje estudaremos a responsabilidade civil do fornecedor pelo vício no produto e no serviço. Na aula passada, nós estudamos a responsabilidade do fornecedor, mas em relação ao defeito no produto e serviço. E se vocês se lembram, defeito é aquilo que é extrínseco ao produto e serviço. É algo que inicia com um vício, mas depois gera alguma outra consequência fora daquela coisa. Então, por exemplo, se você pega um liquidificador e ao invés de ligá-lo e ele não funcionar, ele solta a lâmina e te faz um ferimento. Isso nós chamamos de defeito. Agora, se tratar de um mau funcionamento apenas, como ligou o liquidificador e ele não funcionou, isso nós chamamos de vício. E está previsto no artigo 18 a 20 do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 18 e 19 falam do produto com vício e o artigo 20 do serviço com vício. Então, quando nós falamos em vício, nós estamos falando de alguma coisa intrínseca ao produto, algo que diminua o seu valor, que leve a um vício de qualidade, às vezes também pode ser um vício de quantidade, mas não há repercussões fora daquilo. Se gerar reparação de danos, voltamos para o artigo 12 a 17, que aí estamos falando de reparação de danos de defeito, ou também chamado de fato do produto ou do serviço. E o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor é que estabelece as consequências pelo vício do produto. Vejam que nós já vamos ler na sequência, mas que ele vai chamar de fornecedores. Aqui não tem aquela diferenciação entre fabricante e comerciante. O fornecedor, e aí não me importa se é o fabricante, o comerciante ou qualquer outro dentro dessa cadeia de produção, é responsável solidariamente. Vejamos, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo, que se destinam ou lhe diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes de disparidade com indicações constantes do recipiente, embalagem, rotulagem, mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Então nós temos aqui que a responsabilidade dos fornecedores por vício é solidária, todos eles respondem. E nós já estudamos também a diferença entre produtos duráveis e não duráveis. Lembrando que o descartável vem doutrinariamente dentro do durável. Durável é aquele que se perpetua no tempo, ele tende a se prolongar no tempo. Então você pode usar inúmeras vezes, é como um celular, um carro, uma geladeira, que você pode usar muitos anos. O não durável é aquele que você come ou utiliza apenas uma vez, ou poucas vezes, e ele vai ter uma consumação sequencial, como um sabonete que você vai usando e ele vai desgastando. E o descartável é aquele que após o seu uso fica igual a ele inicialmente, mas que por alguma razão, especialmente sanitária, não deve ser usado novamente, como uma garrafa, um copo plástico. Bom, e aqui neste caput do artigo 18, ele também traz uma variedade de tipos de vícios. Vamos voltar aqui para o artigo. Percebam que quando ele fala aqui vícios de qualidade ou quantidade, então você pode ter um vício de qualidade. É um mau funcionamento, por exemplo, de um produto. Quantidade, você comprou 1 quilo de feijão, veio 900 gramas de feijão. É um vício quanto à quantidade. E que aí pode tornar ou impróprio ou inadequado ao consumo, especialmente quando tiver um prazo vencido, ele é impróprio ao consumo. Ou que se destinam ou diminuam o valor. Se você comprar, por exemplo, um carro e esse carro veio riscado, já na concessionária, o carro zero, houve uma diminuição no valor. Tem um vício, é claro, ele funciona perfeitamente, mas tem um vício. E voltando aqui, também é aquilo que tem disparidade das informações. Falava que tinha 1,1 kg e tinha 1 kg. É um vício quanto à quantidade, mas também é um vício na rotulagem, na informação. Às vezes também o vício, então, não está no produto em si, mas na informação que lhe foi passada.
olha, pode usar ele 24 horas por dia, aí você vai usar, ele queima. Aí estava lá dentro do manual falando que não era para usar 24 horas. Ah, mas na embalagem falava que podia. Então tem uma disparidade entre o que estava no manual e o rótulo, por exemplo. Isso também é considerado como vício. Agora, a parte mais importante desse artigo 18 é o final dele. Vamos voltar para ele. Podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Perceba que o direito do consumidor não é exigir a troca imediata do produto, e sim a substituição da parte viciada. Então, comprou um produto, chegou em casa, ele não funciona, você não pode exigir do fornecedor que ele troque imediatamente. Você vai mandar para assistência técnica e esperar o conserto. Professor, mas eu já vi várias vezes, a loja troca no mesmo dia, em 7 dias. Isso é contratual, não é legal. Ou seja, não é a lei que impõe esse dever dele trocar imediatamente. Ah, trocamos em 48 horas direto na loja, em 7 dias. Isso são alguns comerciantes que se colocam nessa obrigação por uma questão de marketing, de mercado, para não perder o cliente. Mas a obrigação dele não é trocar imediatamente. Veja que o artigo 18 mandou o fornecedor trocar as partes viciadas. E olha o que diz na sequência o parágrafo 1º desse mesmo artigo 18. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente a sua escolha. 1. A substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso. 2. A restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de perdas e danos. E 3. O abatimento proporcional do preço. Veja então que o dever do fornecedor não é trocar imediatamente. Ele vai pegar aquele produto e vai, na assistência técnica autorizada, fazer a substituição das partes viciadas. E ele tem um prazo de 30 dias para fazer. Professor, eu acabei de comprar, significa que eu vou ter que ficar esperando 30 dias? Como regra, vai. Há exceções que a gente vai ver daqui a pouco, mas como regra, comprou um produto, ele apresentou um vício dentro do prazo da garantia, você entrega para o fornecedor e ele vai fazer essa correção, a substituição da parte viciada. E só se passar os 30 dias, aí é que abre a alternativa ao consumidor e a sua escolha. Então, quem decide qual dessas 3 alternativas é o consumidor e não o fornecedor. Primeiro, ele pode pedir a substituição por outro produto da mesma espécie. Eu comprei um celular XYZ, tá bom, me dá outro celular XYZ, porque já passou de 30 dias e vocês não corrigiram, não sanaram o vício. Ou então ele pode falar, faz o seguinte, me devolve o dinheiro monetariamente atualizado, me dá o dinheiro porque não quero mais esse produto. E não é o fornecedor que vai impor essa obrigação, não, só se for outro, dinheiro não devolve. Devolve sim, é obrigação do fornecedor. Ou 3, o abatimento proporcional no preço. Olha, faz o seguinte, eu fico com o celular, mas vou ter que trocar a tela, me devolve aí R$400 que eu mesmo troco essa tela. Então, se a pessoa entender que esse é o melhor caminho, o consumidor então pode fazer essa alternativa. Mas elas só podem ser exercitadas após os 30 dias. Fora isso, só contratualmente se o fornecedor se colocar lá por uma placa no estabelecimento, ou se estiver no manual, na nota fiscal, qualquer jeito, olha, a gente troca em 24 horas, 48 horas, 7 dias, direto na loja. Aí, tudo bem, eles podem fazer isso, porque acrescenta direito e não diminui direito. E nós já falamos que o artigo 25 do Código de Defesa do Consumidor proíbe a exoneração, a redução de direitos e não a ampliação deles. O parágrafo 2º desse mesmo artigo 18 prevê que as partes podem reduzir ou ampliar esse prazo de 30 dias com no mínimo 7 e máximo 180 dias. Mas para isso o consumidor vai ter que assinar uma cláusula em separado, dando plena ciência de que ele entendeu que isso é uma exceção a essa regra. Então, ele vai ter que concordar expressamente em cláusula separada com essa, principalmente a ampliação do prazo. A redução, para falar a verdade, não faz muito sentido o texto legal. Por quê? Por que colocar o mínimo de 7 dias? Se o consumidor ou se o fornecedor quiser trocar imediatamente, ele pode. Por que obrigá-lo, sendo que ele que está estabelecendo a cláusula, a limitar 7 dias? Ou seja,
se eu identificar antes, eu não posso trocar o produto? Claro que pode. Então, a ideia é até 180 dias. Se ficar ampliada até 180 dias, tem que convencionar em cláusula separada e de forma expressa do consumidor. Isso não é muito comum na prática, mas a lei prevê, então vocês precisam saber disso, que pode cair no exame de ordem. E o parágrafo 3º, esse já caiu mais de uma vez no exame de ordem, que é uma exceção àquela regra. Vamos olhar. O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do parágrafo 1º. Que alternativas são essas? Aquela de substituição do produto, devolução do dinheiro ou abatimento. Ele pode fazer uso imediato disso, sem esperar os 30 dias, sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou característica do produto, diminuir o valor ou, o que já caiu no exame de ordem, quando se tratar de produto essencial. Ora, se for um produto essencial, por exemplo, não dá para esperar 30 dias para corrigir. Então imaginem, por exemplo, comprou um berço e o filho nasce daqui 15 dias. Não dá para levar para assistência técnica e esperar 30 dias para corrigir o vício lá no berço, porque está torto o berço. Senão a criança vai nascer e vai dormir aonde? No meio dos pais, o que é um grande risco para a vida daquela criança? Não, vai ter que substituir de forma imediata, é alguma coisa importante, essencial. Também se a substituição das partes viciadas puder comprometer o valor ou a característica da coisa. Imagine que você comprou um carro que veio zero, só que descobre que teve um sinistro, ele caiu da cegonha e só trocaram as partes lá. Nunca mais vai ficar igual, e é um veículo sinistrado. Não tem como, trocando as peças que amassaram, ficar igual. Então, nesse caso, você vai poder pedir a substituição do produto, a devolução do dinheiro, e sem esperar os 30 dias. Porque mesmo que substitua, diminui significativamente o valor da coisa, a qualidade da coisa. Então, nessas hipóteses do parágrafo 3º, aí o consumidor pode exigir essa substituição de forma imediata, mas só nelas. Porque a regra é, apresentou o vício, entrega para o fornecedor, espera 30 dias. Passou os 30, é que você pode pedir as alternativas. E um detalhe importante, aquelas 3 alternativas que nós comentamos, substituição, devolução do dinheiro, abatimento, funcionam da seguinte forma. Imaginem que você levou o vício para o fornecedor. O celular não está ligando. Muito bem, ele tem os 30 dias. E passaram-se 20 dias. Quando passaram 20 dias, ele devolve o celular. Fala, olha, agora já está ligando. Legal, você fica contente. Quando vai ligar o celular, tá bom, tá ligando, mas a tela está verde. Liga, mas a tela está verde. Bom, quando for o mesmo vício, você vai recontar o prazo, mas já considerando o prazo que passou. Por exemplo, não foram 20 dias? Se é o mesmo vício, se o celular não está ligando, significa que ele só tem mais 10 dias para corrigir. Porque já passaram 20. É o mesmo vício, somos 20, mais os 10 para dar os 30 dias. Passou os 30, abre aquelas alternativas. Agora, se for um novo vício, porque depois de 5 dias começou a tela ficar verde, ou sei lá, não está enviando mensagem, aí se for um novo vício, começa a contar do zero, os 30 dias novamente. Então a regra é, mesmo vício, considera o prazo que já transcorreu para os 30 dias. Novo vício, aí zera, e aí ele tem novos 30 dias para corrigir esse vício. O artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor trata do serviço com vício. Ele é muito parecido com o 18, só que agora adaptando não mais ao produto com vício, mas ao serviço com vício. Vamos ler. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que tornem impróprios ao consumo ou diminuam o valor. Veja que aqui ele também não faz diferença. É fornecedor, não importa se é o fabricante ou comerciante. Assim como por aqueles decorrentes de disparidade com as indicações constantes da oferta ou da mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir alternativamente a sua escolha. Bom, aqui então a responsabilidade é do fornecedor e ele coloca essa ideia de vício de qualidade ou que diminua o valor.
Imagine então que você mandou pintar a parede da sua casa. Olha, se ela ficou mal pintada, aquilo é um vício de qualidade, não é aquilo que você efetivamente pediu. Está mal pintado, tem buracos ali ainda que estão brancos e a parede era para ficar toda vermelha, ou então sujou o rodapé, é um vício de qualidade. Neste caso, não faz sentido usar o que estava lá no artigo 18, em que o fornecedor vai ter 30 dias para corrigir, para sanar as partes do produto com vício. Então aqui as alternativas mudam um pouquinho, vamos para elas. Cabendo ao consumidor alternativamente a sua escolha. Percebam que quem escolhe aqui é o consumidor, não é o fornecedor. 1. A reexecução do serviço sem custo adicional. Então vai, fornecedor, pinta novamente a parede porque ela ficou mal pintada. 2. A restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de perdas e danos. Olha, eu já não confio mais nesse serviço, ficou mal executado, me devolve o dinheiro. E 3, o abatimento proporcional do preço. Foram pintadas 10 paredes, só uma que ficou mal pintada? Me devolve o dinheiro aí de uma parede proporcional aí. E ainda, a lei prevê que se você quiser, você consumidor quiser, você pode pedir a reexecução do serviço por um terceiro, às custas deste fornecedor que deixou o serviço com vício. Então, o consumidor também pode pedir a reexecução por terceiro. Então, olha, já não confio mais no seu serviço. Imagina que foi ao dentista, fez um tratamento lá de canal, não deu certo, voltou, não funciona, continua com dores, vai poder ir num outro dentista, às custas e risco daquele primeiro, reexecutar o serviço. Terminamos então responsabilidade do fornecedor. Na próxima aula estudaremos garantia legal e garantia contratual dos produtos e serviços. Até lá!